Há 2 dias aqui da gravação, teve um encontro da Benfísio, Sim, que é a lá no Associação Mackenzie. Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Isso. Só que a professora comentou que fez parte da construção da associação. Eu estava lá no começo, sim. Como que foi essa união de docentes e qual que é a participação da Benfísio nessa dinâmica? Olha, eu acho que ainda precisamos trabalhar mais, divulgar mais, para que realmente as pessoas fiquem mais próximas, né? Porque, na verdade, a Benfísio, né, a intenção é trazer todo mundo, né? Para que se discuta um pouco o ensino de fisioterapia, né? E eu acho que ainda precisamos estimular mais as pessoas a participar. Então, acho que quando começou a se pensar e criar e tudo mais, era para realmente trazer as pessoas para discutir o que é profissão, né? Mas eu acho que as pessoas ainda estão um pouquinho resistentes à participação. E esse ano foi muito interessante, porque a gente viu que, além dos profissionais, estão vindo também os alunos de fisioterapia. Legal. Porque no começo era mais para os professores, mas depois, agora também está voltado para alunos de fisioterapia, né? Então, eu acho que eles trouxeram um pouco da sua experiência, contando, porque eu acho que também, ao longo do tempo, né, foi mudando um pouco também a questão da fisioterapia. Então, antes você ia lá, entrava na sala de aula, tinha aula, depois tinha o estágio e acabou. Hoje não, hoje ele também já fica envolvido com a pesquisa. Então, hoje ele já fica envolvido também com outras atividades. Temos outras programações nos cursos de fisioterapia que o aluno pode participar. Então, ele também tem que levar isso, né, para o ensino. Então, o ensino não é só voltado para os professores, é voltado também para a área acadêmica, né? E agora que também está sendo estimulado a que eles participem um pouco mais, né? É interessante, né? Porque assim, o aluno ele faz parte do ensino, Claro, da cadeia, claro, né, de ensino. claro, Então, assim, claro. é interessante que a gente mostre para eles como que eles podem participar de todo esse processo. Claro, né? e como eles podem se apropriar também de muitas coisas que, às vezes, estão lá fechadinhas ainda, lá com professores e tudo mais. Então, talvez esse seja o momento de integração. Alunos, professores, né? Uma coisa que eu acho legal, por exemplo, que não tinha na minha época de faculdade, são as ligas. A minha faculdade hoje, cara, eu tava vendo, tem várias ligas hoje lá. E na minha época não tinha essas ligas. E é um espaço onde o aluno pode ir mais para dentro da área que ele gosta. Então lá tem hoje a liga de pneumo, tem a liga de cardio, tem a liga de neuro. Poxa, eu gostaria na minha época poder ir do lá e fazer uma área, demais, uma área que eu tinha mais afinidade já, né? Então é um espaço também para discutir, para trazer isso. E para ele também ver se é isso realmente que ele quer, né? Sim. Então, para experimentar, vamos dizer assim, né? O interessante é que a gente faz essas conexões da participação do aluno. O próprio professor Dirceu comentou sobre a participação dos alunos na época nessa busca pelas disciplinas que ainda não estavam presentes na grade curricular na época da formação dele. Então, o aluno ele pode participar não só conhecendo a dinâmica, mas trazendo essas demandas, né, para os docentes. Olha, a gente tem essa demanda, tem esse assunto novo, isso que a gente gostaria que vai ajudar num futuro próximo a reconstruir a profissão. Mas nessa participação do aluno, nessa evolução da educação, como que tem sido a transição das linguagens? A gente hoje tem uma característica de linguagem muito diferente. E quando eu falo linguagem, eu estou falando o acesso à informação, não o idioma em si, né? Os alunos são muito diferentes do que eram há 20 anos. Eu acho que a tecnologia, né, vamos dizer, como é que eu vou falar, enfim, internet e tudo mais, trouxe realmente uma outra mudança. O celular trouxe outra mudança, né? Tanto que nas minhas aulas eles têm que deixar o celular de lado, porque não pode ficar lá, senão não houve a aula. Mas eu acho que hoje, né? Então, é tudo muito mais rápido a busca, né? Então, é a busca de alguma coisa que eu não entendo muito bem, mas eu vou lá, ponho lá no Google, já acho tudo, né? Eu quero um artigo, eu vou lá e já acho também, né? Então, acho que é uma outra dinâmica, muito diferente da nossa época, que tinha que ir lá, estava tudo, né? Tava tudo lá e tinha que ir lá e ficar escrevendo, né? Nem dá para fazer muitas cópias ainda, né? Então, acho que é uma outra realidade. Acho que hoje é muito mais dinâmica.
Mas também a gente precisa ir com um pouquinho mais de cuidado. Eu acho que a gente também não pode esquecer, por exemplo, a importância da relação, né, da relação professor-aluno, a importância da relação terapeuta-paciente. E acho que, às vezes, as pessoas esquecem um pouquinho como isso é importante. Sim. Né? Por isso que, muitas vezes, os alunos reclamam, mas o professor que está lá não me ouve. Então, o professor tem que aprender a ouvir aluno, o professor tem que aprender, o fisioterapeuta tem que aprender a ouvir os seus pacientes, né? Porque só assim realmente as coisas vão acontecendo, né? Não adianta achar que, como nós estamos numa era muito mais ativa, que realmente, né, a relação entre as pessoas acabou. Minha preocupação, que eu acho que talvez seja o objetivo central dos educadores, é que encontra-se respostas muito rápido hoje. Só que o quanto que isso, de fato, está construindo uma linha de raciocínio na cabeça do aluno. Né? Então, eu encontro uma resposta tão rápida que muitas vezes eu não consegui entender ou criar uma base para que aquilo se sustentasse em pé. Aquele raciocínio para conseguir construir aquilo e amanhã eu não ter, na frente do meu paciente, eu não precisar pegar ali uma informação coletada rapidamente na internet e conseguir chegar no objetivo que eu quero com o meu paciente. Então, talvez assim, eu acho que o acesso à informação ele é muito importante, mas o grande desafio agora é trazer esse equilíbrio, de utilizar essa informação para consolidar o conhecimento na cabeça do aluno. Claro. Não, por isso que nas nossas disciplinas, quer dizer, ele aprende o que é a doença, mas depois ele vai ter que... Eles trazem até um pouco, eles ajudam a trazer essa informação, mas depois nós vamos fazer uma leitura do que está acontecendo, o que a leitura, né, científica nos traz. Então, nós trabalhamos com as revisões sistemáticas lá para que ele veja o que dá certo e o que não dá certo. Então, ele também tem que ser estimulado a fazer essas leituras sempre quando ele vai atender. Olha, eu estou em dúvida, então não é só ir lá no Google, mas é ler alguma coisa que realmente pode trazer uma boa consistência. Uma consistência que já foi verificada por alguém. Então, eu acho que a gente também, acho que os cursos de fisioterapia também tem que fazer, tem que estimular o aluno a se atualizar frequentemente, a fazer leituras corretas e não achar que só o Google já resolveu tudo. Então, que a metodologia ativa tem ganhado tanto espaço, sim, né? Sim, e a fisioterapia é baseada em evidências, né? Sim. Então... Isso acho que é importante, né? Esse ponto que a senhora tocou, porque é tanta informação que agora eu preciso saber escolher qual que é a informação que eu preciso e qual é a informação correta. Então, trazer isso cada vez mais para os cursos, né? Essa leitura crítica do artigo, não só ficar naquela coisa lá que tinha na metodologia lá da BNT, né? Realmente explorar como olhar para a literatura para trazer o dado que eu preciso usar, né? Claro. Mas até para isso a gente tem dado facilitado. A Pedro, por exemplo. Então, e até aprender, tem que ensinar o aluno a ler corretamente. Porque, às vezes, trazem algumas informações que não são corretas. Então, fazer uma leitura crítica. Criar esse senso crítico é um grande desafio, né? Sentido crítico. Isso é muito importante para que ele aprenda também a separar o joio do trigo. Não, porque assim, às vezes tem uma coisa que... por exemplo, ele vai lá buscar informação, é fisioterapia na fibromialgia. E ele já está partindo do princípio que fisioterapia é bom para fibromialgia, porque ele é fisioterapeuta. Então tem que ser bom aquilo que ele faz, né? Então a primeira informação que vem falando que é bom é aquela que ele já vai querer pegar logo de cara. Mas talvez ele precisa analisar, né? Como que foi feito, em que tipo de paciente, que tipo de circunstância, claro. para saber se é tudo aquilo que tá ali na frente dele, né? Porque muitas vezes é bom, mas não para aquele paciente, não para aquilo que ele tem. É o viés de paixão. Por isso que a gente sempre diz que o primeiro passo é fazer uma boa avaliação para ver o que eu vou fazer com esse paciente. O que ele gosta também de fazer. Sim. Porque às vezes fala, mas a natação é ótima. Só que o meu paciente não gosta de nadar. Como é que eu vou falar para ele fazer natação? Não vou, né?